Vamos abrir Romanos, capítulo de número 1, verso 18, ao verso de número 32. Ele de lá para mim, pode ser? Vou pegar aquele meu outro microfone, se ele ficar chiando. Contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem glorificaram como Deus, nem lhe deram obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vamos, meus irmãos, orar? Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor se revelou de forma especial a nós, pela tua palavra, e podemos, ó Deus, conhecer a verdade do Senhor, não simplesmente pela busca intelectual, o nosso próprio raciocínio, mas porque o Senhor abriu o nosso entendimento. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fez isso por nós, para que venhamos conhecer plenamente o Senhor. Ensina-nos, ó Deus, mais uma vez nesta manhã. Esse é o Deus que oramos, pedindo no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje é a respeito do novo paganismo. O que os irmãos entendem, por paganismo? Quando alguém fala a respeito de paganismo, o que vem à mente? Pagão, O que vem a ser pagão? O que vem à mente? Um culto pagão? Uma religião não cristã? Assim, o quê? Não ser batizado, na Igreja Católica, esse é o conceito, Você não, se não for batizado, você é um pagão. Será que vem à mente também a respeito daqueles cultos, onde uma imagem está colocada diante da pessoa, e a pessoa traz um cabrito, um bode, e sacrifica aquele bode diante daquela pessoa? Essa imagem vem, especialmente quando você começa a assistir aqueles filmes ou seriados vikings, que retratam os povos antigos, as religiões antigas. Você vê aqueles sacrifícios, de gente dançando em êxtase aos deuses, e você vê também, muito das escrituras combatendo justamente esse paganismo, falando a respeito do paganismo. Mas nós precisamos nos atentar ao
ao fato de que o paganismo, ele está também presente nos dias de hoje, né? Não foi algo que ficou no passado, na história, e é um tempo isolado da história. O paganismo, ele é presente também, e ele é visto de maneira sutil, mas igualmente pernicioso para a igreja, para os cristãos e para a existência, né, do mundo também e da humanidade, né, como nós temos visto aqui nessas lições. O paganismo, então, ele vem da palavra latina, paganos, que significava campestre, né? Então, aquela ideia de que aqueles que moravam longe dos centros, que cultivavam os cultos às divindades celestiais, às divindades da terra, da fertilidade, e então aquele povo tinha um tipo de adoração que era rude, né? Um tipo de adoração que era antiquada, né, ao conhecimento, à filosofia, às novas maneiras de se praticarem a verdadeira religião. Especialmente, então, quando nós encontramos no século IV, os cristãos, eles começam a usar o termo pagão para não se referir aos não cristãos. Muito semelhante àquilo que os judeus faziam, chamando aqueles que não eram judeus do quê? Gentios. Então, todo mundo que não era judeu era um gentil. Então, os cristãos, a partir do século IV, eles começaram então a chamar a todos aqueles que não eram de cristãos de pagãos, por entenderem que eles praticavam um tipo de religião arcaica, um tipo de religião então que não era aprovada por Deus, e especialmente os politeístas. O que são os politeístas? Aqueles que adoram vários deuses, né? Vários deuses, né? Vários teos, né, de Deus, então que tinham vários deuses. Então o cristão, ele não podia ser politeísta. O politeísta poderia conseguir conviver com o cristão, porque ele diz assim, existem vários deuses. Você tem o seu Deus, eu tenho o meu Deus, então está tudo bem. Então juntamos aí os nossos deuses e podemos conviver pacificamente. Mas para o cristão, ele diz, não, é só um Deus. E nós então prestamos adoração ao único e exclusivo Deus. Então aqueles que não adoram esse Deus revelado em Cristo Jesus, eram então chamados de pagãos. Então nós temos aí já desde a história de Eusébio de Cesareia, no século II, século III, ele já dizia a respeito dos pagãos, se referindo àqueles que negavam a fé cristã e mantinham práticas idólatras, né? Então eles não criam no Evangelho, não criam em Cristo Jesus, eles estavam à margem daquilo que seria a verdadeira religião. E aí é claro que isso vai ganhando conotação mais ampla à medida que a igreja vai se ampliando, vai chegando em outras regiões, chegando em outros lugares, há mais conhecimento de outras religiões, e então vão sendo considerados, né, aqueles pagãos, aqueles que não são adoradores do Deus verdadeiro. Mas o que a Bíblia diz a respeito então daqueles que não adoram ao Deus verdadeiro? E é um termo que nós encontramos, ou melhor dizendo, a prática, né, pagã, ela é encontrada no Novo Testamento de forma clara. O texto que nós lemos aqui, ele vai nos dizer como que a não adoração ao Deus verdadeiro, ela é algo então que vai conduzindo a vida dessas pessoas em práticas determinadas, marcadas, evidentes, daqueles então que não adoram ao Senhor. Primeira coisa então que a Bíblia vai dizer a respeito desses que não adoram ao Senhor, essas características daqueles que não adoram ao Senhor, é a idolatria. O que é a idolatria? É adorar a ídolos, né? Alguém então que se prostra, que venera, alguém que faz uma promessa, alguém que leva oferenda, alguém que então se coloca diante de algo que é feito por mãos humanas. Nós vimos aqui em Atos, vamos abrir lá, Atos capítulo 17, por favor, se você puder ler aí comigo, Atos 17, verso 22, o que é que diz aí? Atos 17, verso 22 a verso 23. Areópago, palavra difícil, hein?
Então, só até o 23 mesmo. Obrigado. Meus irmãos, aqui nós vemos Paulo na cidade de Atenas, e foi o texto justamente que nós estudamos domingo passado, no culto da noite. Paulo, ele tem uma reação em Atenas que ele não teve em outras cidades. Ele olha aquelas pessoas e vê que eles são acentuadamente religiosos. Isso faz com que ele olhe e se agite no seu espírito por causa dessa idolatria. Ou seja, ali, alguns comentaristas vão dizer de que havia cerca de 30.000 itens religiosos em Atenas, né? Pelas escavações arqueológicas, foi catalogado cerca de 30.000 itens com referência a algum tipo de adoração, uma peça, uma moeda, ou alguma coisa que remetia a algum tipo de adoração na cidade de Atenas. Então, aonde quer que você fosse, você ia encontrar referência à adoração a alguma coisa. E aí eu falei domingo, né, que esse altar ao Deus conhecido, muito provavelmente seja a referência a uma história muito antiga que se deu em Atenas, onde eles passavam por uma praga muito forte, e eles queriam então apaziguar ao Deus que estava irado. Qual é o Deus que está irado? Por que foi enviada essa praga? E então eles soltaram as ovelhas na cidade, aonde uma ovelha se aproximasse do altar, eles sacrificariam aquela ovelha àquele Deus. Aí um grupo de ovelhas foi para longe, onde não havia nenhum altar. Aí eles então mataram aquelas ovelhas e ofereceram ao Deus desconhecido, ao Deus que eles não conheciam. Então, uma característica do paganismo é a convivência com vários ídolos, é a convivência com a idolatria, a adoração àquilo que não é o próprio Deus, né? Nós olhamos aqui em Romanos como que de fato é uma sede, né, do coração humano, né? No verso de número 23 diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, ou seja, fizeram a estátua de um Deus que se parece a de um homem, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, ou seja, também fizeram imagens que remetem à divindade de algum tipo de animal. Aí você vai ver, por exemplo, os deuses que têm corpo de homem, cabeça de águia, cabeça de sapo e assim por diante. Eles vão adorando então esses deuses que parecem, na verdade, animais misturados com homens. Isso daqui eles fizeram porque eles mudaram a glória do Deus incorruptível. O Deus que é adorado, que deveria ser adorado, é rejeitado, para que então imagens sejam erguidas e qualquer coisa se torne um Deus. Qualquer lugar, então, em qualquer tipo de culto, venha receber a glória que deveria ser dada a Deus. Mas isso também, meus irmãos, não conduz simplesmente a uma adoração neutra diante desses ídolos. Nós vemos que ele conduz a comportamentos, e aqui especificamente nós vemos que ele conduz ao comportamento imoral, né? A idolatria, ela sempre vai progredir a degeneração do comportamento humano. Então, a idolatria vai fazer com que pessoas rejeitem a lei de Deus e eles sejam guiados pelos desejos do seu coração. Veja aqui quando nós lemos no verso de número 24, né, de Romanos, diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Ou seja, a idolatria vai conduzir a pessoa a olhar para o seu coração e dizer: qual é o desejo do meu coração? O que eu quero? Qual é aquilo que satisfaz? Como é um coração imerso no pecado, o comportamento então que ele deseja, logicamente será sempre um comportamento imoral, rejeitando tudo aquilo que Deus disse, tudo aquilo que Deus colocou como um padrão sábio para o homem, para a manutenção do homem, para fazer com que esse homem seja conduzido pela proteção, guardado então por aquilo que Deus mesmo estabeleceu. Ele vai dizer: não, nós não queremos isso, nós queremos o caminho do pecado. E Paulo cita um exemplo aqui, a partir do verso de número 24, né, que é o exemplo do comportamento imoral na área sexual, né, para se desonrarem no seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza,
Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A imoralidade, então, conduzida pela falsa adoração, faz com que as pessoas digam: eu vou me lançar ao meu pecado, vou obter o máximo de prazer que eu puder obter. Interessante, meus irmãos, que nós observamos nesse texto que aquilo que foi dado por Deus como sendo bom para o homem, lá no Jardim do Éden, se relacionando homem e mulher para a manutenção da espécie humana, para prazer dentro do casamento, é justamente aquilo que os homens olham e dizem: nós vamos distorcer, nós vamos fazer de qualquer jeito, de acordo com a cobiça do nosso coração, porque então nós mesmos somos donos da nossa prática. Mas quem que inculcou isso? Quem liberou para isso? Como eles ergueram seus deuses, a verdade não está no padrão de Deus, mas a verdade está no padrão dos deuses, e esses deuses, criados pelo seu próprio coração, vão dizer: você pode fazer tudo, porque ele mesmo é o seu próprio padrão. Então, não há limite para o comportamento imoral, não há limite para aquilo que eles desejam fazer. Percebam, meus irmãos, que como o padrão é o próprio pecado, o padrão aqui faz com que haja destruição e condenação. Interessante, meus irmãos, como o apóstolo Paulo coloca isso aqui, porque ele fala a respeito de punição do seu erro, né? Essas pessoas não olham como punição. O comportamento imoral, às vezes, é colocado como uma espécie de conquista. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser, eu sou então um ser humano independente, eu sou dono de mim mesmo, dono do meu corpo, eu faço as regras e por isso então eu sou livre. Então é como colocando a linguagem desse comportamento imoral como sendo um troféu, uma conquista, algo bom, algo positivo. Só que Paulo diz: não, isso daqui na verdade é punição. Alguém viver em uma vida imoral não é um triunfo, não é uma conquista. Alguém que vive uma vida imoral e Deus tem permitido essa vida imoral, ele diz: isso é punição. Isso é punição, porque ele então está vivendo não de acordo com o padrão que Deus colocou, um padrão que é para cuidado do ser humano, mas ele vive um padrão de destruição de si mesmo. Então, cegos nessa vida imoral, por causa da idolatria do seu próprio coração, eles então vivem dessa maneira. Última característica que nós podemos destacar aqui é a inimizade para com o Evangelho, para com a revelação de Deus. Essa inimizade, o apóstolo João, ele chama aí de anticristos. O que é o anticristo? Vamos abrir lá em 1 João capítulo 2, verso 18 a verso 19. Quem abrir, por favor, meus irmãos, quem tiver a disponibilidade de ler para a gente, primeiro carta de João, capítulo 2, verso 18 ao verso 19, vou pedir para que algum irmão leia em voz alta. 1 João capítulo 2, verso 18 ao 19. Certo. João ele faz uma distinção aqui, que é justamente a distinção a respeito daqueles que são do povo de Cristo e aqueles que não são do povo de Cristo. E ele chama esses aqui, e aí talvez a ideia seja justamente dos líderes desses, chama eles de anticristos, né? E perceba que ele coloca aqui, primeiramente, de forma pessoal, né? Vem o anticristo, né, como que sendo liderado por um, que é aquele que representa a inimizade para com Cristo. Ele representa tudo o oposto a Cristo, e então ele se coloca de forma contrária. Mas nós vemos também em Tessalonicenses, na segunda carta a Tessalonicenses, que ele fala a respeito dos anticristos e fala do homem da iniquidade. Então, há várias formas, em vários momentos, várias pessoas então que assumem a personalidade de ser
contrária a Cristo. Então não haverá apenas um anticristo, como João está descrevendo, né? E ele descreve também aqueles que são vários, né? Que se opõem à verdade do Evangelho. É justamente aquilo que Paulo então fala a respeito da revelação de Deus. Ao você rejeitar a revelação de Deus, você se opõe àquilo que foi dado como caminho de salvação. A idolatria, o comportamento imoral, ele vai necessariamente se opor ao caminho de salvação em Cristo Jesus. Então ele vai rejeitar todas essas coisas. Não, Cristo não é o único caminho. A verdade de Cristo não é a única verdade. Aquilo que foi revelado como lei do Senhor, ela não pode ser aplicada. Então ele se opõe a tudo aquilo que vem da parte de Deus. Por isso, eles são chamados então de anticristos, são chamados de inimigos, eles são contrários à verdade do Evangelho. E a gente vai encontrar hoje, né, em todas as épocas, em todos os momentos, vamos encontrar no futuro até o dia da vinda de Cristo Jesus, pessoas que abertamente se colocam como anti aquilo que é Evangelho. Vão se colocar ante qualquer coisa que soe palavra de Deus, que soe como revelação de um único Deus, que soe como sendo o caminho, como sendo aquilo que é padrão para o povo de Deus. Isso vai acontecer em todas as épocas, inclusive então na nossa época também. Nós então encontramos essas características de paganismo também nos nossos dias. Então, como eu falei no começo, às vezes a gente pensa que vai encontrar o paganismo apenas de forma que alguém está em um culto e tem uma imagem grande ali de uma ave ou de um animal ou de qualquer coisa que seja, e um cabrito ou um bode oferecido naquele culto, e então não, isso daí é uma religião pagã. Nós encontramos que essas características, elas estão presentes também na modernidade, estão presentes justamente de forma sutil, naquilo que muitas vezes se apresenta como sendo algo aceito. Não, isso é moderno. Não, isso é algo que é tolerável, isso é socialmente aceito. Então isso daqui pode ser também vivido e praticado. E o pior, praticado então por aqueles também que são ditos como povo de Deus. Nós encontramos então a idolatria na modernidade, não em ídolos de madeira, ídolos de prata, de ouro, esculpido pelas pessoas. Nós vemos na Bíblia falar a respeito de ídolos do coração, ou ídolos que são erguidos no coração. Paulo fala, quando nós lemos ali, fala da cobiça do coração, do desejo do coração. Jeremias fala então daqueles que são conduzidos pelos ídolos, não de prata, de ouro, esculpidos, mas são conduzidos por aquilo que eles ergueram no seu próprio coração. A famosa frase de João Calvino, né, diz que o nosso coração, o coração humano, ele é uma fábrica de ídolos. Nós, então, com muita facilidade, erguemos ídolos. E o que é o ídolo? É tudo aquilo que tira a glória de Deus, a confiança de Deus, que faz com que o amor seja destinado àquilo acima do amor de Deus. Se a gente parar para pensar dessa forma, quantos ídolos às vezes nós carregamos no nosso coração e até mesmo carregamos esse ídolo ao mesmo tempo que a gente está adorando ao Senhor, né? Por exemplo, aquela famosa frase que as pessoas dizem, né? Família é tudo para mim. Talvez você já até um dia colocou aí no Facebook, né? No status, a foto, família é tudo, né? Os meus filhos acima de tudo, né? Pátria acima de tudo, né? Como é que é? Deus, ajuda aí, Givaldo. Deus, família. Às vezes estão colocando pessoas pensando, não, a família acima de tudo, os filhos acima de tudo, a pátria acima de tudo, o meu trabalho acima de tudo, o meu bem-estar acima de tudo, a minha carreira acima de tudo, os meus planos acima de tudo. Isso é idolatria, porque quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, Ele está assumindo ali a posição de um Deus. Se eu olho então para a minha família como sendo mais importante do que o amor a Deus, mais importante do que o serviço a Deus, do que minha vida em obediência à palavra do Senhor, essa família, por mais que seja bonito, por mais que seja aceito, ela está ocupando um lugar que não lhe pertence.
foi só um exemplo, né? Como que às vezes as pessoas falam e não pensam, né? Mas será que é assim mesmo, né? A família é mais importante do que qualquer coisa nisso, então eu vou desobedecer a palavra de Deus e colocar a família no lugar. Eu vou desobedecer aquilo que Deus está dizendo para colocar um relacionamento no lugar de Deus, e não importa o que Deus está dizendo, eu vou fazer aquilo que Deus está, vou fazer aquilo que o meu coração está dizendo. Nós temos a tendência, meus irmãos, de sutilmente colocar ídolos no lugar de Deus, de fazer com que a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança de um futuro, o nosso conforto, ele esteja destinado a alguma coisa. E às vezes nós encontramos isso misturado no culto a Deus. A gente leu hoje em Juízes, como aquele povo dizendo, não, nós estamos adorando a Deus. A tribo danita ergueu um santuário, colocou um sacerdote e disse, não, nós estamos adorando a Deus através desses ídolos. Percebam como que a adoração a Deus, ela estava vinculada à adoração a ídolos também. E às vezes então nós encontramos pessoas que se apresentam diante de Deus para adorar a Deus, mas o único que elas querem, na verdade, é alimentar o seu ídolo. Quando, por exemplo, eu faço uma campanha na igreja, e a campanha pelo sucesso financeiro, e aí eu coloco Deus no canto da parede, encurralo Deus e digo, Deus, se eu não tiver sucesso financeiro, eu vou ser envergonhado, o teu nome vai ser envergonhado, as pessoas vão rir do Senhor, se o Senhor não me der aquilo que eu quero. Na verdade, lá no fundo, o que ela quer não é Deus. O que ela quer é simplesmente que o ídolo da riqueza, o ídolo de ser bem-sucedido, o ídolo de ter bens materiais, seja exaltado. O desejo do seu coração não é conhecer a Deus, não é adorar a Deus, mas é simplesmente ter algum tipo de bênção que venha da parte do Senhor. Então é possível às vezes você vincular uma adoração a Deus com também o satisfazer a ídolos do nosso coração. Nós vemos também na adoração, no paganismo moderno, uma degeneração moral, exatamente como a imoralidade que nós vimos aqui no começo daquela idolatria antiga, né, do paganismo antigo. Há também, quando nós olhamos lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 9, vou pedir para os irmãos abrirem lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vou ler para os irmãos e diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os tempos que nós estamos vivendo hoje, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Tem aqui, meus irmãos, a leitura. Nós vemos aqui Paulo fazendo uma descrição de como será o caráter dos homens nos últimos dias, os dias que nós vivemos. E ele fala justamente de uma perversão moral, de uma degeneração moral. Da mesma forma como ele diz, aqueles que se prostravam diante de répteis, quadrúpedes, eles então se dedicavam à vida imoral. Ele está dizendo aqui, nos últimos dias, quando os homens começarem a adorar ao dinheiro, começarem a adorar o prazer sexual, começarem a adorar qualquer tipo de ídolo que é erguido no coração, o resultado será que eles serão ali conduzidos por uma prática de vida imoral, serão egoístas, ladrões, caluniadores, impiedosos, será assim. Ou seja, a maneira como eles cultivam esse ídolo do coração não vai produzir pessoas que amem verdadeiramente a Deus, vai produzir pessoas que são altamente egoístas e pessoas que não vivem uma vida que seja realmente para a glória de Deus. Por último, meus irmãos, nós encontramos também hoje
pessoas que são inimigas da fé cristã, inimigas daquilo que é dito como o único caminho de salvação. E você vai encontrar isso hoje com muita facilidade também, quando, por exemplo, os padrões que são colocados nos valores cristãos, quando justamente as filosofias modernas se levantam para falar de uma libertação do ser humano, para que esse ser humano seja mais autêntico, mais livre, você vê que primeiramente o que é atacado são os valores cristãos, o valor a respeito daquilo que é a verdadeira humanidade, de gênero, o valor a respeito daquilo que é formado como a família da aliança, o valor a respeito da vida em sociedade, de submissão às autoridades. Esses valores são os primeiros valores a serem minados na sociedade. Por quê? Porque eles dizem, qual é a raiz disso? De onde é que vem esses valores? Interessante, meus irmãos, que justamente quando se fala a respeito de família especificamente, um termo que se usa muito é, nós temos que atacar o padrão de família patriarcal, esse modelo de família que existe, o modelo judaico-cristão. Por que eles estão atacando esses modelos? Porque justamente eles são anticristãos, anti-fé evangélica, anti-padrão de Deus, o anti daquilo que vem que foi revelado em Cristo Jesus, revelado no padrão das Escrituras. É por isso que esses padrões eles são atacados constantemente. Não é por causa de outra coisa. Não, nós temos que atacar as filosofias mais antigas, e independentemente do que seja. Não, eles atacam ou são atacados porque há uma motivação do coração pecaminoso que se afasta do padrão de Deus. Então, qual é o padrão de Deus? Uma família que seja liderada por um homem, que é colocado como pastor da família, como sacerdote do lar, que conduz a sua família em adoração ao Senhor. Então nós temos que atacar esse modelo, temos que atacar. Não, a mulher, ela pode ser o que ela quiser, o lugar da mulher é onde ela quiser, então a mulher não precisa entender que filho é importante, ela não precisa entender que ela tem o chamado de Deus, a vocação de Deus para conduzir a sua família, ser auxiliar do seu marido, fazer com que no seu lar haja um cuidado materno. Isso daí é antinatural, é anti-libertário, então nós vamos desistir disso, nós vamos apagar esse conceito antiquado. Esses valores são atacados justamente porque eles vêm do padrão de Deus. Eles foram criados por Deus. Esse é o motivo básico, porque o coração pecaminoso rejeita as coisas que foram criadas por Deus, e por isso então eles vão sempre atacar. Então nós vemos os mesmos padrões na modernidade. Gente que vive então pelos ídolos do coração, vive uma vida imoral em todos os sentidos da vida, vive então em uma constante guerra contra a fé cristã e os padrões cristãos que nos são colocados. Como que nós combatemos isso? 3 formas. Primeiro, uma vida centrada em Deus. Nós então não vivemos centrado nos ídolos do nosso coração. Nós temos que guerrear constantemente os ídolos modernos, os ídolos do nosso coração. Quando nós então passamos a discernir, isso daqui não está sendo conduzido por Deus. Isso daqui na verdade é o desejo egoísta do meu coração. Então, nós atacamos esses ídolos, derrubamos esses ídolos e vivemos uma vida centrada no Senhor. Vivemos uma vida pura, ao contrário de uma vida imoral, mas desejamos ardentemente, não por legalismo, mas por amor ao Senhor, de viver uma vida que seja pautada pela pureza da palavra do Senhor. Terceiro, nós vivemos uma vida essencialmente num padrão cristão, evangélico, um padrão do Evangelho, não de acordo com o nosso padrão, não de acordo com o padrão do mundo, mas de acordo com o padrão que é trazido pela palavra do Senhor. Nós vivemos como vivemos, não porque nós criamos esse padrão, mas porque o padrão das Escrituras ele precisa ser alcançado. Então, não rejeitamos, não lutamos contra, mas pelo contrário, incentivamos, fazemos e propomos, e defendemos e falamos abertamente daquilo que nós acreditamos a respeito do padrão evangélico, o padrão do Evangelho que é trazido às nossas vidas. Então, nós precisamos, meus irmãos, entender que há sim paganismo
nos dias de hoje, quando outros ídolos são adorados, quando o padrão imoral é exaltado e quando o evangelho é rejeitado, a fé cristã é rejeitada. Então nós somos, de fato, chamados por Deus a viver de forma teocêntrica, pura, no padrão do evangelho que nos foi dado. Nós precisamos, então, ter consciência disso, orar por isso, orar por nós, orar pelas nossas famílias, orar pela nossa igreja, para que de fato nós venhamos então viver de forma que venha agradar o Senhor e não nos curvarmos a uma vida pagã, disfarçada e misturada aí de evangélico, disfarçado aí de piedoso, para que as pessoas então reputem a fé cristã exatamente como qualquer outra religião, mas é diferente, vivemos de acordo com o padrão do Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem nos chamado a vivermos em tempos difíceis. Os últimos dias, a Tua palavra nos diz que seriam tempos difíceis, onde o Senhor seria rejeitado, trocado por outros deuses, onde o coração humano, pecador, criaria uma série de comportamentos imorais, onde o Evangelho de Cristo, a vida no padrão do Evangelho seria rejeitada. Mas nós, ó Deus, queremos viver nesse tempo de forma irrepreensível, não pela nossa capacidade, não pelos nossos méritos, mas pela capacitação do Teu Espírito, fazendo com que nós venhamos assumir um compromisso de sermos totalmente devotos ao Senhor, unicamente devotos ao Senhor, vivendo uma vida de acordo com a Tua palavra, uma vida pura, uma vida santa diante do Senhor, uma vida, Deus, que venha falar a respeito do padrão do Evangelho, um padrão que fala sobre verdadeira humanidade, fala sobre princípios sábios para uma vida que agrada ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, capacita-nos, fortalece-nos, dá-nos, ó Deus, a coragem para vivermos nesse tempo, falando a respeito do Deus único, da vida que agrada ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe como igreja, como família, como povo do Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor Deus, que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.